Então, continuando aqui a nossa pesquisa, a gente vai ver Tiago, capítulo 1, 24 e o 27, os versículos. Fala sobre a verdadeira religião. Diz assim, a religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações, e a si mesmo guardar-se incontaminado. E religião, existem muitas por aí, né? É uma instituição humana a religião, né? Mas tem uma que foi instituída por Deus, né? Que é a verdadeira, que diz assim, aqui o capítulo 1 de Tiago. Qual é a verdadeira religião? É visitar os órfãos e as viúvas. Sabe o que significa naquela época? Órfão e viúva eram as pessoas mais pobres, né? As pessoas que tinham mais dificuldade de sobreviver. O órfão não tem pai, não tem mãe, não consegue se sustentar sozinho, a criança órfã até hoje, né? Precisa de alguém para cuidar delas. E as viúvas, mulheres, não eram valorizadas, não tinham emprego, então elas não tinham como se sustentar também. Então, essas duas classes de pessoas estão simbolizando os necessitados, aqueles que precisam de ajuda. Então, visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações. E ele está falando que é uma palavra importante. Visitar é você ir até a casa dela, né? Conhecer a realidade dela, conhecer como essas pessoas vivem, se inteirar, né, com elas, tomar o problema delas para você, se aproximar, ter relacionamento com elas. E visitar não é visitar no dia de festa, não, no dia de aniversário, né? No dia que tá tudo bem lá. Não, é visitar na tribulação, no dia da angústia, no dia que tá faltando lá o pão para comer, tá faltando o arroz, o feijão, o almoço, a janta, ou tá faltando o dinheiro para pagar a conta, né? Então, a gente tem que visitar as pessoas para ajudá-las no dia da dificuldade, no dia da tribulação. É o que Jesus falou, a verdadeira religião para com Deus o Pai é essa, você se ter compaixão, ter empatia pelo, pela pessoa que precisa de você, precisa da sua ajuda, precisa da sua mão estendida. Além dessa visita, ele fala guardar-se a si mesmo incontaminado. Guardar-se é o contrário de se expor, né? E hoje em dia as pessoas têm muita facilidade de se expor na internet, né? E às vezes não expõe a vida, mas expõe seus olhos, expõe seus ouvidos. E o salmista fala: não colocarei nada diante dos meus olhos que seja torpe, que seja mal. Não colocarei nada mal diante dos meus olhos. Então vou guardar os meus olhos, né, de ver as coisas que me levam a pecar. Guardar os ouvidos de ouvir coisas que vão desvirtuar o seu coração, seus pensamentos. Então é guardar-se para não se deixar contaminar, né? É o que a Bíblia fala. Então, qual é a verdadeira religião? Ter compaixão, amar ao próximo, como a si mesmo, visitá-lo, ajudá-lo em sua necessidade, porque isso é uma demonstração clara do seu amor, né? Que você realmente se preocupa com o outro, se aproximar dele e ajudá-lo, demonstrar um amor prático. Isso que a Bíblia está nos ensinando. Devemos demonstrar um amor prático para com o outro e guardar-se. Então, aqui o relacionamento com você mesmo é você aprender essas coisas que você tem que fazer, né? É, ao contrário do que o mundo faz aí fora. As pessoas que não amam a Deus, que não se preocupam com os ensinamentos da palavra de Deus, não estão muito preocupadas com o outro verdadeiramente. Algumas até se preocupam, mas de forma geral, as pessoas estão mais preocupadas consigo mesmo. Em 1 João, capítulo 3, versículo 3, diz assim também: ó, e assim mesmo se purifica todo aquele que tem essa esperança, assim como ele é puro.
Que esperança? Como é que a gente se purifica a si mesmo? A purificação aqui é do coração, né? E ela acontece pela palavra de Deus. Jesus diz que vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho dito. É a palavra de Deus que purifica o nosso coração. E é essa mesma palavra que nos dá esperança. Tem o profeta que diz: eu trarei a memória, eu vou trazer à minha memória tudo aquilo que me dá esperança. O que é que dá esperança? O que é tudo aquilo que me dá esperança? As promessas de Deus, né? A palavra de Deus, a salvação que vem de Deus, a paz que vem de Deus, o perdão que vem de Deus, né? As coisas que Deus promete na sua palavra. Essas coisas nos dão esperança e essas coisas purificam o nosso coração. E assim mesmo se purifica todo aquele que tem essa esperança. João 3, 3. Então, eu tenho que aprender isso também, né? Para poder ter essa esperança, me purificar com a palavra de Deus, porque assim eu não me contamino com o pecado e vou influenciar o outro com essas coisas na minha vida. Vou abençoar os outros quando eu assim procedo, né? Serei bênção na vida de outros. Efésios 5, 25, né? A partir do versículo 25, fala sobre o relacionamento do esposo com a esposa. Marido, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Depois lá embaixo diz assim: quem ama a sua esposa, a si mesmo se ama. Então, só se entrega a si mesmo pelo outro quem ama, né? E esse amor é o que Jesus aqui, é o que a Bíblia está ensinando. Que o marido deve se entregar a si mesmo pela a esposa, porque isso é demonstração de amor, como foi a demonstração de Jesus pela igreja, né? Foi o exemplo dado. Bom, tem mais um texto bíblico que fala sobre como você se relacionar consigo mesmo através da bondade. Provérbios 11, 17. O homem bondoso faz bem a si mesmo, mas o cruel a si mesmo se fere. Olha, o bondoso, aquele que pratica a bondade, além de fazer a bondade para o outro, está fazendo para si mesmo, para o seu coração, né? Para a sua alma, faz bem a si mesmo. Mas o que pratica crueldade, e às vezes praticar crueldade não é apenas fazer o mal literalmente, né? Ferir alguém, dizer coisas para que fira alguém. É, nem às vezes você ignorar, você deixar de lado quem sabe fazer o bem e não faz, pratica pecado. Isso que ensina a palavra de Deus, né? Então, isso é crueldade. E o cruel a si mesmo se fere. Está aqui em Provérbios. Então, faça o bem, ande no caminho da bondade. Ame o seu próximo, que você fazendo isso fará bem a si mesmo. Provérbios 13. O que guarda a sua boca conserva a sua alma, mas o que muito abre os seus lábios, a si mesmo se arruína. Um provérbio de sabedoria, né? Guardar a boca, a língua, né? E porque é muito fácil, né? A gente começar a falar demais e se a gente não se cuidar, a gente começa a falar demais, falar mal dos outros, né? Às vezes entra numa fofoca, às vezes você nem é fofoqueiro, mas está lá junto com outras pessoas falando mal de alguém, já está começando a fazer fofoca, né? Então a fofoca é um ato que você deve fugir dela, né? Você deve guardar a sua boca, né? Para conservar a sua alma. A mentira também, a mentira, né? Inventar muita história, né? E fazer intrigas. Então, a língua, a boca, deve ser guardada para que sua alma seja conservada. Né? Porque senão, se você muito abrir seus lábios, a si mesmo se arruína. Está aqui na palavra de Deus. Bom, tem mais. Ó. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Nada façais, não faça nada
que seja porque você vai obter vantagem de alguma forma. Não entre no jogo da vantagem, no partidarismo do grupo, né? Não, não façais nada por partidarismo, nem por vanglória, né? Mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. É uma instrução de sabedoria essa, né? De bom relacionamento com o outro. Então, essas coisas, esses exemplos aqui que eu trouxe, eles vão nos ensinar como eu me relaciono comigo, como as coisas que eu tenho que prestar atenção para não praticar. As coisas que às vezes a gente pratica sem perceber. Então, eu não me exercito o meu coração naquilo que a Bíblia está ensinando, se eu penso muito em mim mesmo e negar-me a mim mesmo, como Jesus ensinou. E todo dia tomar a minha cruz e seguir Jesus. Crucificar o homem pecador que existe dentro de mim, né? E a mim mesmo me esvaziar, porque Jesus também, ele mesmo se esvaziou. Porque quando eu me esvazio de mim, o Espírito Santo enche a minha vida. Aí sim, eu estou pronto para agradar a Deus, para ser bênção na vida dos outros, para ajudar quem precisa, para conviver harmoniosamente na minha família, na escola, né? Eu vou para ser um bom marido, a esposa uma boa esposa, o filho um bom filho, né? Agradar a Deus, né? Sobretudo, e ser um bom funcionário no meu trabalho, né? Ser um bom chefe, um bom patrão. A Bíblia ensina tudo isso, que a gente deve procurar essas coisas, né? Ser bom esposo, ser bom esposo, ser boa esposa, ser bom filho, ser bom pai, ser bom funcionário, ser bom chefe. A Bíblia ensina isso, né? Tem os textos lá da Bíblia que ensinam essas coisas, né? Lá em Efésios, se fala muito sobre isso. No Êxodo, também lá no Velho Testamento, na carta de Pedro, né? Então, as recomendações para a gente aprender essas coisas, baseado naquilo que a gente viu aqui até agora. E procurar na palavra de Deus essas orientações, estudar a palavra de Deus, ficar atento ao que está sendo ensinado. Ouça isso que a gente está falando aqui hoje, né? E guarde no seu coração, porque são palavras que a gente está tirando aqui da palavra de Deus. Ó. O Salmo 109 diz assim, ó, que é luz para o meu caminho, né? Lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho, é a palavra de Deus, né? Ela nos limpa o coração. Lá em João diz isso, né? Vós está liso pela palavra que vos tenho dito. Ela nos torna mais santos, mais sábios. Efésios diz isso. Ela nos alimenta, né? Não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Jesus disse isso, né? E ela nos dá sabedoria e entendimento. Lá em Salmo 119, né? Diz que a palavra de Deus é fonte de sabedoria. Ela é nossa arma, nossa de defesa, nosso escudo, né? Salmos diz isso. Ela é nossa arma de ataque, é a nossa espada, que devemos saber manejar bem, né? Contra toda a mentira de Satanás, né? Ela é a verdade de Deus. Ela nos livra do pecado. É isso que a gente tem que aprender na palavra de Deus acerca daquilo que devemos guardar no coração, a forma como devemos ser e agir, como devemos nos relacionar conosco mesmos de acordo com a palavra de Deus e assim estarmos aptos para nos relacionarmos com o outro, né? Essa influência que a palavra de Deus tem sobre as nossas vidas, é assim que ela nos influencia no dia a dia, nos influenciando em cada detalhe, a partir de nós mesmos, como que vamos cuidar dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, daquilo que está no nosso coração, como devemos negar aquilo que é pecado e abraçar aquilo que agrada a Deus, segundo os ensinamentos da palavra de Deus. Tenha uma boa semana, Deus abençoe a todos, guarde essa palavra no seu coração. Amém.